esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e como gostaria que já estivesse aceso. Devo receber um batismo, e como estou ansioso até que isto se cumpra. Vós pensais que eu vim trazer a paz sobre a terra? Pelo contrário, eu vos digo, vim trazer divisão, pois daqui em diante, numa família de 5 pessoas, 3 ficarão divididas contra 2 e 2 contra 3. Ficarão divididos, o pai contra o filho e o filho contra o pai, a mãe contra a filha e a filha contra a mãe, a sogra contra a nora e a nora contra a sogra. Palavra da salvação. Ainda ontem, quando nós celebrávamos a missa da quarta-feira desta 29ª semana do Tempo Comum, São Paulo nos indicou a posição, podemos dizer assim, daquilo que nós deveríamos comprometer com o Evangelho. E a minha explicação, toda ela do Evangelho, ela foi tirada através da primeira leitura. São Paulo dizia o seguinte: se ao menos soubesse da graça que Deus me concedeu para realizar o seu plano a vosso respeito, como por revelação, tive o conhecimento do mistério, tal como o esbocei rapidamente. Por que disso? São Paulo, quando diz isso, de que nós somos alvos diretos de Deus, e nós que recebemos toda a revelação como forma justamente desta atenção de Deus para com a nossa vida, ou seja, nos preenchendo ou nos cumulando da sua própria graça. Então esse foi o primeiro ponto que eu encontrei através como resposta do Evangelho de São Lucas, quando de fato o Senhor contava a parábola em relação ao administrador fiel e prudente. Depois o segundo ponto é que o Senhor não fazia ou não faz acepção das pessoas. Se a essência de Deus é amor, é graça, portanto, se nós viemos dessa essência ou das entranhas de Deus, portanto, nós somos agraciados. Eu até costumo dizer que aquela expressão que tanto se utiliza em Itaperuna do abençoado. Abençoado é a mesma coisa que o agraciado. Então, essas graças, elas não poderão ser diferentes ou contrários àquilo que são as bênçãos do próprio Deus. Por isso, então, nesta mesma linha que São Paulo, escrevendo aos Efésios, diz que nós somos, ou que nós soubéssemos a graça que Deus nos concede, que com certeza nós comportaremos diferentes, na mesma situação de que, dentro de agraciados ou abençoados, então que de fato nós não podemos viver alheios ou distantes desta realidade dos abençoados do Pai. Depois, no final, São Paulo dizia ontem: em Cristo nós temos pela fé nele a liberdade de nos aproximarmos de Deus com toda a confiança. Portanto, é aquilo que é agregado à nossa fé: a esperança, a confiança, não é? Quer dizer que a perseverança, a confiança de que de fato nós vivemos sob o prisma, sob o olhar do próprio Deus. Gostei muito dessa expressão do versículo 12: em Cristo nós temos pela fé nele a liberdade de nos aproximarmos de Deus com toda a confiança. Portanto, é sinal verde, é canal aberto para de fato nós recebermos esta graça na mesma confiança no qual nós podemos aproximar, sermos iluminados, sermos refletidos por esse amor que Deus nos concede, para então com confiança nós podermos perseverar, nós podemos caminhar nesses mesmos desígnios que o Pai então nos oferece, por nos considerarmos todos como filhos, embora nem todos nós consideramos como filhos de Deus, mas Deus não deixa de ser Pai de todos nós. Hoje São Paulo, continuando a escrever aos Efésios, ele, depois de ter feito esse discurso, ele ainda vai dizer que Cristo em vossos corações, que estejais enraizados e fundados no amor, tereis assim a capacidade de compreender com todos os santos qual a largura e o comprimento, a altura, a profundidade de conhecer
o amor de Cristo. Portanto, nós não ficamos limitados, nós não somos censurados, nós não ficamos simplesmente travados quando nós abrimos a esta graça de Deus. Portanto, Deus nos concede o conhecimento, conforme concedeu os santos, a largura, o comprimento, a altura, a profundidade de conhecer o amor de Cristo, que ultrapassa todo o conhecimento, a fim de que sejais cumulados até receber todos a plenitude divina, ou seja, a plenitude do Pai. Então, mais uma vez, fica claro que São Paulo quer dizer que não faz acepção de pessoas. Deus é generoso, Deus não mede esforços, Deus não simplesmente se limita à nossa condição de pecadores, mas Deus, então, nessa mesma condição de Pai, olha pelas nossas necessidades, assim como Ele é nosso conceito, Ele é generoso, nos concede tudo aquilo em abundância, para nós não vivermos distraídos ou simplesmente no nosso limite humano. E é por isso que através do Salmo também nós respondíamos, transborda, não é? Diz o Salmo, transborda em toda a terra a bondade do Senhor. Quer dizer que nenhum espaço pode ficar vazio, nenhum espaço pode ficar oco, mas todo espaço deve ser preenchido da bondade de Deus, até mesmo porque tudo é proveniente da sua própria bondade, porque se foi tudo criado por Deus, Deus é bom, portanto, a bondade está espalhada por toda a terra. Não deveria existir espaço para o mal, não deveria existir então buracos, mas todos preenchidos justamente com a bondade, ou senão com a graça do Pai. E depois aquilo que muitos cristãos não percebem, essa expressão do Evangelho do Senhor, quando ele diz, eu vim para lançar fogo sobre a terra, e como gostaria que já estivesse aceso, devo receber um batismo. Quando se fala do batismo, faz alusão ao Espírito Santo, porque nós não simplesmente somos batizados na água, mas e principalmente no Espírito Santo. Portanto, nós somos renovados nesse mesmo Espírito, porque o Espírito não é estático, mas ele é móvel, ele é dinâmico. Se nós recebemos dessa força do batismo pelo Espírito Santo, portanto, a nossa missão é sermos impulsionados por esse mesmo Espírito para fazer as vezes de Cristo, que não ficou estagnado, não ficou parado, não ficou travado, mas trouxe para nós justamente esse fogo, para que muitos e muitos espaços fossem incendiados por esse mesmo fogo do Espírito Santo. Mas depois, por que Cristo vai dizer, vós pensais que eu vim trazer a paz sobre a terra? Mas não é isso que nós esperamos do Senhor? Pois daqui em diante ele diz, pelo contrário, eu vos digo, vim trazer divisão. Pois daqui em diante, numa família de 5 pessoas, 3 ficarão divididas contra 2, e 2 contra 3 ficarão divididos. Pai contra filhos, ou filho contra pais, mãe contra filhos e filho contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. Se nós fôssemos fazer um apanhado, aquilo que nos tira da paz do Senhor, quantas coisas na família. Ainda domingo eu fazia a minha homilia e pegava um pouco naquilo que eu estou vindo ultimamente no confessionário. Tantas pessoas que estão magoadas, estão machucadas pelas intrigas políticas, não é? Tanta gente que está sofrendo por isso. Famílias praticamente esfaceladas, porque o pai tem um partido, os filhos têm outro, a esposa tem um partido e estão ali brigando. Olha aqui o Evangelho tão atual na nossa vida. E dentro da igreja, as pastorais, tantas pessoas que estão brigando por causa da política, um quer de um partido, o outro quer incutir à força a sua teoria política. Então veja, na própria igreja isso, Cristo está falando para nós hoje, que de fato essa divisão, e a divisão de poderes, inclusive dentro do próprio clero, cada um querendo ser maior do que o outro, mandar mais do que o outro, independentemente de quem vai ser prejudicado ou não, dentro de nós, clero também há isso. Então, portanto, essa divisão infelizmente há. Por isso então que Cristo promete o Espírito, e esta força vem do Espírito, esse fogo é o Espírito, para que nós tenhamos um discernimento, para que nós saibamos que, antes do mais, a vocação da igreja, como dizia Santa Teresinha, que encontrou a sua vocação na igreja, é amar, é o amor. E nós somos chamados, antes do mais, para o amor. Quando tem alguma coisa que não vai bem, olha aí, que o demônio quer pôr aqui, meter o seu dedo, né, o seu rabo, melhor dizendo, para nos tirar a paz. E pode ter a certeza, a família que busca Deus,
é a família mais perseguida pelo demônio. A igreja, que é a igreja de Cristo, como ela é perseguida nas suas pastorais, na sua vivência. Aquele que busca a santidade, como ele é perseguido, porque traz a paz, porque traz a paz, porque traz a vida, senão porque está imbuído do Espírito Santo. E quantas vezes nós então damos ouvidos, damos margem para que ele reine em nós, ao invés de ser Jesus, ao invés de ser o Espírito Santo, ao invés de ser a paz. Ou senão, esta bondade, conforme respondíamos no Salmo 32, transborda em toda a terra a bondade do Senhor. E quando diz a terra, é o nosso coração, é a nossa vivência espiritual. Transborda o nosso coração, se nós mudássemos da bondade do Senhor, para que nós sermos transbordados. Então, que seja a generosidade, a graça de Deus, para então muitos poderem serem agraciados desta mesma bondade, com o nosso exemplo, com a nossa experiência, com o Espírito de amor, esse fogo que veio abrasar a igreja, a todos nós, já pelo batismo. E assim seja. Amém.